Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gabriele, eu sou nutricionista, professora e gestora de nutrição. Aqui no canal nós iremos falar sobre nutrição básica, além de assuntos como ciência, produtividade, hábitos, nutrição para o dia a dia e assuntos relacionados. Isso tudo de uma forma muito fácil de entender. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e toda vez que eu postar um vídeo novo, você receberá um alerta. Neste vídeo, nós iremos falar sobre os carboidratos, nutrientes essenciais que desempenham um papel crucial na nossa alimentação e saúde. Vamos entender a classificação, quais os tipos, fontes e funções. Vamos falar então sobre os carboidratos. Esse é um vídeo bem conceitual, trazendo realmente a nutrição básica sobre os carboidratos. Os carboidratos também são chamados de açúcares, hidratos de carbono e de glicídios. Então, toda vez que a gente ouvir, os açúcares, a gente tem que lembrar que está se relacionando a carboidratos. Hidratos de carbono é a mesma coisa e glicídios é a mesma coisa. Então, glicídio é igual a carboidrato. Glicídio é talvez o que gere mais confusão, que muitas vezes a gente escuta, lê, vê em algum livro e acaba não lembrando que glicídio é igual a carboidrato. Os carboidratos são formados, a molécula de carboidrato é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio, e o que vai mudar um carboidrato de outro é na verdade, é a quantidade de cada um destes. Então, de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, é isso que vai diferir um carboidrato do outro. E eles fornecem cerca de 50% das calorias totais diárias. Então, 50% das calorias que a gente ingere durante o nosso dia inteiro é de carboidrato. Mas não porque o carboidrato é muito calórico, é porque a gente consome muito carboidrato realmente. Então, é muito fácil a gente ter carboidrato em todas as nossas refeições, porque as fontes são várias e elas estão presentes nas nossas refeições, nas principais, pelo menos. E se a gente parar para pensar, vamos pegar o café da manhã, o almoço e o jantar. E imaginar que em cada uma dessas refeições a gente faça o consumo de 100 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, 1 grama de carboidrato é igual a 4 calorias. Então, 100 gramas de carboidrato em cada uma dessas refeições, a gente vai ter 400 calorias só de carboidrato em cada uma dessas refeições. Então, são mais de 1.000 calorias só de carboidrato, pensando em 3 refeições. Então, por isso que ele é equivalente a 50% mais ou menos de todas as calorias que a gente ingere. Classificação dos carboidratos. Esse slide e o próximo, eles são extremamente importantes para a gente conseguir entender de forma mais complexa, mais para frente, assuntos relacionados a carboidratos. Então, é bem importante a gente entender como eles se dividem, como que é a classificação. Vou abrir o slide inteiro para vocês conseguirem visualizar de uma forma geral. Então, os carboidratos, eles são divididos primeiro. Temos o primeiro grupo aqui, que é o grupo dos monossacarídeos. Então, os monossacarídeos, eles são a glicose, a frutose e a galactose. Então, glicose é monossacarídeo, frutose é monossacarídeo e galactose é monossacarídeo. Temos depois os disacarídeos, que são a sacarose, a lactose e a maltose. Então, da mesma forma, sacarose é disacarídeo, lactose é disacarídeo, maltose é disacarídeo. E tanto os monossacarídeos quanto os disacarídeos, eles são considerados carboidratos simples. E de uma forma bem fácil de entender, carboidratos simples é devido ao tamanho das moléculas. Então, monossacarídeos lembra 1, né? 1. E disacarídeos lembra 2. Então, são moléculas pequenas comparadas às restantes, às demais. Então, são carboidratos simples, carboidratos menores. Depois disso, nós vamos ter os oligosacarídeos, que são a rafinose e a estaquiose.
e os polissacarídeos, que são o amido, glicogênio e a celulose. Então, tanto os oligosacarídeos quanto os polissacarídeos são moléculas maiores. Então, moléculas maiores, eles são carboidratos complexos. Então, moléculas grandes, formações grandes, são cadeias maiores. As funções dos carboidratos. Eles fornecem energia, servem para reserva de energia, atuam no papel estrutural das nossas células, na regulação do metabolismo e também são fonte de fibras alimentares. Agora a gente vai falar sobre cada um dos carboidratos. Dentro lá daquela classificação, a gente vai trazer para cá e falar sobre cada um deles. Iniciando pelos monossacarídeos, pela glicose. A glicose também é chamada de destrose. Então, quem trabalha em hospital, ou quem já esteve em hospital, se puxar da memória aí, vai ver que eles falam, eu vou medir o destro. Quanto que deu o destro do paciente, que está associado ali à glicemia, né? Então, destrose é a mesma coisa que glicose. É a estrutura mais simples dos carboidratos, é a principal fonte de energia nossa, né, dos mamíferos, somos nós. Presente em todos os disacarídeos comestíveis. O que isso quer dizer? Os disacarídeos, lembra que a gente falou que eles são dois? Então, os disacarídeos nada mais, nada menos, eles são do que? A união de dois monossacarídeos. Então, dois monossacarídeos que se unem, eles formam disacarídeos. E o que vai mudar ali a nomenclatura é dependendo da união, qual que se une com qual. São subdivididos de acordo com o número de átomos de carbono, né? Então, a estrutura aí vai mudar de acordo com o número de átomos. Única fonte de energia utilizada pelo cérebro. O que isso quer dizer também? Proteína. O nosso cérebro não usa a proteína como fonte de energia? Não, utiliza carboidratos. Por isso que às vezes a gente tá meio cansado e a gente não sabe se é cansaço realmente, se é fome ou o quê. Aí a gente vai lá, come um docinho e já dá uma despertada, porque o nosso cérebro já está utilizando aquela energia de forma imediata. E a glicose é oxidada para a produção de energia ou armazenada na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Nossa, o que isso quer dizer? A glicose, quando consumida, ou ela vai ser utilizada para a produção de energia e utilizada na hora, assim que a gente consome, assim que a gente ingere, ou vai ser armazenada na forma de glicogênio. Então, a glicose, quando armazenada, ela é armazenada no formato de glicogênio e é armazenado ou no nosso fígado ou nos nossos músculos. Então, são os dois lugares que a glicose fica armazenada no formato de glicogênio, é o fígado e os músculos. Então, a glicose não fica armazenada se chamando glicose, de glicose mesmo. Ela passa a se chamar de glicogênio, que é a forma do armazenamento de energia. E fontes, né, de glicose, a gente vai ter aí as frutas, o mel, os tubérculos. Então, por que é muito fácil ali a gente consumir bastante caloria no formato de carboidrato? Porque só aqui a gente já vai ter frutas, mel e tubérculos, que está presente na maior parte das refeições. Agora a gente vai ter outro monossacarídeo, que é a frutose. Então, a frutose, ela também é chamada de levulose, ou de uma forma mais leiga, é chamada de açúcar das frutas. Então, frutose lembra fruta, né? Então, açúcar das frutas, ou também chamada de levulose. Esse termo levulose já não é tão utilizado, mas volta e meia pode aparecer, então é bom saber que é a mesma coisa do que frutose. Tem maior capacidade adoçante dos carboidratos, então entre os carboidratos ela tem maior poder de adoçar. Pode ser utilizada em substituição à sacarose, que é o açúcar comum, por indivíduos que desejam reduzir o consumo de calorias. Por quê? Porque com pouca quantidade a gente adoça muito. E a sacarose, que é o açúcar comum,
com maior quantidade a gente vai conseguir adoçar. O que a gente conseguiria adoçar com a frutose com pouquinha quantidade. Então, por isso que vai ter menos consumo de calorias. As frutas têm de 1 a 7% de frutose na sua composição, e quanto mais madura a fruta fica, mais doce é o seu sabor. Então, vamos pegar uma fruta de exemplo, a banana. A banana, quando está verde, ela fica madura, fica naquele amarelinho, né? Ela tem um doce, né? Um sabor doce. Se ela passar desse ponto e começar a ficar com aquelas pintinhas pretinhas na casca, ficar passada, ela começa a ter outro doce, né? Ela fica mais doce. E a doçura da frutose é variável. Na forma cristalina, ela vai ser 2 vezes mais doce do que a sacarose. Porém, se dissolvida, ela perde um pouco o poder de adoçar, né, digamos assim, porque a frutose dissolvida ela fica livre para assumir configurações menos doces. Então, é como se ficasse dissolvida realmente, né? Então, você dissolve e dissolve aquele sabor doce que ela tem. Outro monossacarídeo que a gente tem é a galactose, que é encontrada em laticínios, não é encontrada naturalmente nos alimentos e ela vai ter aí um menor grau de doçura. E agora a gente vai ter a sacarose, que é um disacarídeo. Então já vimos os monossacarídeos, agora a gente vai ver os disacarídeos, começando pela sacarose. Então, são açúcares provenientes da união de 2 monossacarídeos. Então, um monossacarídeo mais outro monossacarídeo vai gerar um disacarídeo. Então, a sacarose é a união da glicose com a frutose. Isso é importante saber, que a sacarose ela vem da união de glicose com frutose. É o açúcar de mesa, é o açúcar comum, a sacarose. Vai conferir um sabor doce dos alimentos. Principal fonte, beterraba e cana-de-açúcar, né? Então, cana-de-açúcar, sacarose. E o consumo alto, ele está associado a maior ocorrência de cárie dental e provável incremento no risco de obesidade. Então, muito açúcar aumento aí do risco de obesidade e aumenta também a probabilidade de a gente ter cárie dental, principalmente crianças, né? Então, que tem os dentinhos mais fraquinhos, se consumir muito açúcar, não escovar adequadamente os dentes, estão sujeitas à cárie dental. Aqui eu trouxe uma tabelinha falando ainda em sacarose da diferença de um açúcar refinado para um açúcar mascavo. Ambos são açúcar, ambos são sacarose. O que vai mudar é o processamento dele. Então, é o processo que esse açúcar passa para que ele seja refinado ou para que ele seja o mascavo. Então, eu trouxe aqui uma diferença para vocês verem, ó, a cada 100 gramas. Então, 100 gramas de açúcar refinado não vai ter tanta diferença de calorias para o açúcar mascavo. Então, 387 do refinado contra 376 calorias do mascavo. Eu não vou ler todos aqui, mas é para vocês verem que o refinado, por passar por processo de refinamento, ele acaba perdendo alguns nutrientes. Então, vamos aqui para o fósforo, que perdeu bastante, ó. Então, no refinado, ele tem 2 miligramas de fósforo contra 22 miligramas no mascavo, que não passou por tantos processos de refinamento. O potássio também tinha 2 miligramas de potássio e o mascavo 346. Então, vocês verem que o processo de refinamento, ele não altera as calorias praticamente, mas ele faz perder os nutrientes. Aqui eu trago uma tabela para vocês, para verem as diferenças, né? As principais aí entre açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara e açúcar orgânico. O refinado, ele vai ser processado a partir do melado da cana ou do açúcar mascavo. Então, o açúcar mascavo, se ele passar por um processo de refinamento, ele vai virar o açúcar refinado. O produto inicialmente é marrom
e depois ele fica branquinho, né? Então imagine quanto processo ele passa ali para ficar aquele branquinho que a gente vê. Então ele recebe a adição desse gás aqui, ó, gás sulfídrico e outras substâncias químicas para clarear. Então é por isso que ele fica clarinho. E nesse processo ele vai perder vitaminas e sais minerais. Então é aí que acontece. Ele vai perder as vitaminas e os sais minerais, igual a gente viu ali na tabela anterior. O açúcar mascavo, que é aquele açúcar marronzinho, ele é extraído da cana-de-açúcar, não vai passar por processo de refinamento e vai manter as vitaminas e os sais minerais. O açúcar demerara é um tipo de açúcar cristal, ele é mais escuro porque ele não passa por nenhum processo de branqueamento, não passa por nenhum processo para deixar ele mais claro, e ele vai apresentar valores similares ao açúcar mascavo, então de vitaminas e sais minerais. E o açúcar orgânico, que a gente encontra também, no que vai mudar é o plantio da cana. Então, no plantio da cana que não vai ter adubo e nem fertilizante químico nessa cana. O processo de industrialização também é livre de cal, enxofre, ácido fosfórico e outros elementos. E a embalagem também vai ser biodegradável. Então, tem essa diferença do açúcar orgânico. Então, assim, falando nutricionalmente, né? O mascavo e o demerara, eles vão ter mais sais minerais e mais vitaminas. O refinado não. O ideal é não consumir muito de nenhum e de nem outro, né? Porque é caloria. E é bastante caloria e a gente acaba adoçando muitos alimentos que já são muitas vezes doces. O mascavo e o demerara, eles vão ter um gosto residual mais forte. Então, quem tem um paladar mais sensível vai sentir esse gosto residual mais forte. Se for pensando em um produto mais natural, a gente teria que ir para o caminho do mascavo e do demerara realmente, tá? Então, mais saudáveis vai ser o demerara e vai ser o mascavo. Por mais que tenha esse gosto residual muito forte aí, que algumas pessoas acham, tá? Outras pessoas não sentem muita diferença. Então, pensando em vitaminas, sais minerais e ser mais saudável, seria o mascavo e o demerara. E o orgânico ali também, né? Mas ele vai ter um custo mais elevado e entre ele e o mascavo e o demerara, pode ser o demerara, que a gente consegue encontrar por um custo ok. Falando ainda de sacarídeos, a gente vai ter a lactose. Então, a lactose, ela é a junção aí da glicose com a galactose. Então, lembra que a galactose tinha nos laticínios? Então, ela se junta com a glicose e forma a lactose. É encontrada no leite e seus derivados. É o açúcar do leite, de uma forma bem fácil de entender. Lactose é o açúcar do leite. É produzido exclusivamente pelas glândulas mamárias, é encontrado de 7,5% no leite humano, 7,5%, e em 4,5% no leite de vaca. É hidrolisada pela lactase e tem cerca de 1/6 de doçura. Então, glicose mais galactose, a gente vai ter a lactose. Tem muita gente que é intolerante, né, à lactose, porque não tem a enzima que quebra a lactose, não tem a lactase. Então, não consegue fazer esse processo de hidrólise pela lactase. Então, por isso que a pessoa ela é considerada intolerante à lactose. Falando ainda sobre os disacarídeos, temos agora a maltose, que vai ser a junção de glicose mais glicose. Esse é bem fácil, né? Maltose, glicose mais glicose. Germinação dos grãos, como cevada, trigo e aveia, também fácil de lembrar, né? Então, falou aí em cerveja é maltose, glicose mais glicose. Fácil de lembrar a fonte. Aquelas propagandas que a gente vê, né? Ah, cerveja tal puro malte. Então, é por isso, maltose. A indústria alimentícia usa como adoçante e agente de fermentação.
É utilizado em produtos de panificação, cervejas e alimentos fermentados. Quando o amido se rompe na germinação, a maltose é formada. Então, o rompimento do amido. Exemplo, fabricação da cerveja. Então, maltose, fabricação de cerveja. É o produto intermediário da digestão do amido. Então, quando o amido ele se rompe na germinação, vai formar a maltose. Maior fonte de grãos em germinação é quando o amido aí se rompe e forma maltose. Agora, os oligosacarídeos, temos a rafinose e a estaquiose. São nomes aí mais diferentes, né? Mas são os dois únicos oligosacarídeos, tá? São moléculas maiores, né? Então, é uma cadeia maior de carboidrato. Então, geralmente de 3 a 10 unidades de monossacarídeos. Então, vários monossacarídeos vão se juntando e vão formar aí os oligosacarídeos, rafinose e estaquiose. São considerados fibras alimentares não digeríveis pelo nosso organismo, porque eles não são quebrados e absorvidos no intestino delgado. Então, o corpo humano, resumindo aí o que está escrito, depois vocês podem ler com mais calma, ele tem dificuldade em digerir os oligosacarídeos, porque a gente não tem as enzimas adequadas para fazer essa digestão. Então, a gente não tem as enzimas para fazer essa quebra. Então, a gente não consegue digerir adequadamente. E com isso, a gente consome, ele vai passando, vai para o estômago e ele chega no nosso intestino grosso sem ter sido digerido. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma fermentação de oligosacarídeos pelos micro-organismos intestinais. Então, e com isso, o que vai acontecer? Vai dar aquela sensação de distensão, flatulência, desconforto abdominal por conta disso, porque a gente não tem preparo, a gente não tem a enzima para conseguir digerir isso, para quebrar isso da forma correta. E o que dá para fazer, né? Então, o corpo humano ele tem dificuldade em digerir, porque a gente não tem as enzimas adequadas. Com isso, passa direto aí para o intestino grosso sem ter a digestão. E a fermentação dos oligosacarídeos pelos micro-organismos intestinais é a principal razão pela qual o consumo de alimentos ricos em oligosacarídeos pode levar à produção de gases intestinais. Então, aí é só para reforçar bem a informação anterior, para a gente entender, porque muitas vezes a gente não sabe por que a gente come feijão e fica com desconforto, fica com uma sensação ruim e não consegue entender, mas é por conta disso, porque a gente não tem as enzimas adequadas para fazer digestão. Por exemplo, a gente tem a lactase, né, que digere a lactose. Tem pessoas que não têm, mas a maior parte das pessoas tem. Então, como se fosse isso, a gente não tem para digerir os oligosacarídeos. E o que a gente vai fazer para mitigar os efeitos, para passar essa sensação, pelo menos tentar reduzir essa sensação, esse mal-estar? A gente vai cozinhar bem os alimentos. E uma dica nesse modo de cozinhar é deixar de molho, né? Fazer o remolho. Posso até mostrar aqui um dia e deixar descrito de alguma maneira, mas é deixar ali de molho e trocar essa água e colocar outra água para que tire um pouquinho desses elementos que geram esse mal-estar. Então, na água mesmo, se a gente deixa, a gente pode ver até umas bolinhas assim, como se fossem uns gás, assim, umas bolinhas de gás, que está soltando. Consumir pequenas quantidades. Então, se você já tem uma tendência a se sentir mal, e não tem certeza ali se o feijão foi bem cozido, se passou por esse processo de molho e remolho, é legal não consumir uma quantidade muito grande, porque o desconforto é ruim realmente. Tem enzimas específicas, já existem enzimas específicas para fazer essa digestão também. Então, a gente tem que entender a correlação aí dos oligosacarídeos e a produção de gases, que pode ajudar aí na gestão dos sintomas e no ajuste da dieta para melhorar o conforto digestivo. Temos aí agora os polissacarídeos, são macromoléculas compostas por uma longa cadeia de unidades de açúcares. Então,
vai ser a maior cadeia, tá? Vai ser maior do que todas as anteriores que a gente viu. Então, são várias unidades de açúcares que são os monossacarídeos. Então, é a união de vários monossacarídeos vai formar os polissacarídeos. São digeridos lentamente, então, justamente pelo tamanho dessas cadeias, e vai fornecer energia de forma gradual. Então, ao contrário dos monossacarídeos, que são pequenininhos e a gente consome e já gera energia, os polissacarídeos eles vão liberando essa energia aos poucos, conforme a digestão e a absorção vá acontecendo. Contém muitas unidades, então, de monossacarídeos e também são chamados de carboidratos complexos. Então, essa informação volta aqui para a gente reforçar, para a gente gravar também. Um dos nossos polissacarídeos na verdade, o amido. Então, é a principal forma de armazenamento de plantas, de energia em plantas. Então, é o amido, então as plantas vão ter amido. O amido cru, ele é pouco digerido. O cozimento vai provocar um inchaço dos grânulos, vai gelatinizar o amido, vai amolecer, romper a parede celular e tornar ele digerível. Então, ele passa por todo esse processo porque ele cru, ele não consegue ser digerido. Então, ele tem que fazer o rompimento aí das barreiras para conseguir ser. Na maioria dos vegetais ocorre uma transformação de glicose em amido durante o amadurecimento. Então, a ervilha e o milho, por exemplo, quando eles são novos, que a gente fala, eles são mais doces. E à medida que eles vai passando o tempo, eles vão ficando menos doces. Isso ocorre porque vai transformando glicose em amido. E frutas como banana e pêssego, elas transformam o amido em açúcar quando amadurecem. Então, elas fazem o processo ao contrário do milho e da ervilha. Exemplos: temos arroz, trigo, batata e milho. O amido ele é formado por uma parte dele é chamada de amilose, que é de 15 a 20% da molécula de amido. E essa é a parte solúvel do amido. Então, a parte solúvel é a menor parte do amido, na verdade, né? Então, de 15 a 20%, que é a amilose. E a amilopectina, 80 a 85% da estrutura do amido, e é a parte insolúvel. Então, por isso que ele é insolúvel quando está cru e precisa passar por todo o processo de cozimento para o rompimento das barreiras, para a gelatinização e para ele se tornar digerível. Outro polissacarídeo que temos é o glicogênio. Então, é a forma de reserva de energia. Então, lembram lá que a glicose ela vai ser guardada, vai ser armazenada como glicogênio? O glicogênio é um polissacarídeo. Então, acontece transformação. Ele vai ser a reserva de energia nos animais, nos seres humanos. Então, é a nossa reserva de energia e dos animais também. Ele é mais ramificado que a amilopectina. É armazenado no fígado e nos músculos. Então, isso é bastante importante para quem gosta de nutrição esportiva, para entender de que forma que a gente mobiliza para gerar energia durante exercício físico, durante musculação, durante cardio. Então, isso é bastante importante para quem gosta da nutrição esportiva entender esses conceitos de armazenamento. Importante papel no metabolismo energético, então ajuda a manter os níveis de açúcar normal no período de jejum, então durante o sono, durante a atividade física em jejum, e provoca um combustível imediato para ações musculares. Então, isso é bastante importante, esse armazenamento, esse estoque, para que gere energia de forma imediata quando a gente está em jejum. Fontes de glicogênio na dieta humana, então alimentos de origem animal. Carne, ovos, laticínios, então alimentos de origem animal, a gente vai encontrar aí fontes de glicogênio. Então, o glicogênio reforçando, porque isso é importante, porque esse conceito, a gente vai se deparar com ele várias vezes em vários assuntos envolvendo a nutrição. Por isso que a nutrição básica, ela entra como algo muito importante, por ser a base de todos os outros assuntos da nutrição e que facilita muito o nosso entendimento. Então, o fígado armazena o glicogênio e regula os níveis de glicose no sangue.
liberando quando os níveis de glicose caem, como durante o jejum ou entre as refeições. E nos músculos também é armazenado, que é usado principalmente para fornecer energia durante a atividade física. E essa diferença da onde vai vir a energia, de novo, quem for estudar nutrição esportiva, e eu posso trazer um vídeo aqui sobre isso se vocês tiverem interesse, e se tiverem interesse, deixem um comentário aqui embaixo sobre essa diferença, como que o corpo vai entender que tem que mobilizar a energia do fígado ou que tem que mobilizar a energia do músculo para poder fazer atividade física. E daí gera aquela dúvida: se mobilizar do músculo, será que eu não vou perder musculatura? E se eu quero fazer hipertrofia? Então, é um assunto muito legal e que gera bastante dúvidas e que eu posso trazer aqui para você. Polissacarídeos também temos as destrinas, compostos formados como produtos intermediários da quebra do amido. E eu trouxe uma fotinha aqui, não é propaganda da marca, tá? Não tem nada a ver. É justamente para mostrar maltodestrina. Então, a destrina é um polissacarídeo e esse pozinho aqui que a gente usa para atividade física, ele é doce, né? Então, ele vai ter malto e ele vai ter a destrina. Então, bem legal, é um polissacarídeo. Então, o que que significa, né? Vamos pegar os conceitos. Polissacarídeo, molécula grande, absorção mais lentificada. Então, a destrina que a gente vai tomar aqui é para tomar e ir liberando durante a atividade física, né? Então, enquanto eu estou fazendo atividade física, para não me sentir fadigado. Então, para ter liberação mais lentificada. Maior solubilidade e doçura utilizada pela indústria alimentícia. Então, é exatamente isso. A gente vai usar a destrina na indústria alimentícia e muito na parte esportiva. Polissacarídeos também temos a celulose, que é o principal constituinte da estrutura dos vegetais, né? Não estão sujeitas à ação enzimática da milase. É um tipo de fibra insolúvel, então o nosso corpo não consegue digerir. Principal constituinte das paredes celulares e tecidos de sustentação de vegetais. Encontrado o quê? Nas cascas, né? Cascas de frutas e legumes, vegetais folhosos, cereais integrais. Os carboidratos não digeríveis, como a celulose, hemicelulose, pectinas, gomas e mucilagens, compõem o grupo das fibras dietéticas. A pectina, gomas e mucilagens são polissacarídeos solúveis em água. E isso vai gerar o que se a gente consumir? Saciedade e vai reduzir a velocidade de absorção, encontrada na polpa de frutas, legumes e na aveia. Armazenamento de energia. Aqui eu vou falar de uma forma breve, tá? É um assunto que a gente pode aprofundar, que tem muita coisa para ser falado sobre o armazenamento de energia, as formas, enfim. A quantidade de carboidratos no organismo é importante para manter as reservas energéticas. Então, o homem adulto vai armazenar aí mais ou menos 300 gramas no fígado e nos músculos como glicogênio e 10% como glicose circulante. Então, mais ou menos 300 gramas no fígado e nos músculos e 10 como glicose circulante. Essa quantidade de glicose disponível fornece energia suficiente para 12 horas de atividade moderada. Então, aqui, ó, armazenamento do carboidrato pós-absorvido em um homem adulto de 70 anos. Então, o fígado tem um peso de 1,8 kg mais ou menos. Eu vou armazenar 72 gramas de glicogênio no fígado e nos músculos 245. Então, um total aí de 317 gramas de glicogênio armazenado. E de glicose eu vou armazenar nos músculos e vai ficar livre 10%. Aliás, 10 gramas, né? Então, essa aqui é a taxa aí de armazenamento. A glicose circulante é o açúcar presente no sangue que está disponível para ser usado imediatamente, então precisou estar ali livre para ser utilizada, não precisa mobilizar nenhum outro estoque. O glicogênio, qual que é a importância de glicogênio e de glicose? Energia rápida, então o glicogênio é uma fonte de energia rapidamente mobilizável
para atividades de alta intensidade ou de curta duração. Então, por mais que fique estocado, a gente consegue mobilizar isso rapidamente, não precisa de horas para conseguir mobilizar isso. E manutenção da glicemia. Então, glicose no sangue é crucial, né, para o funcionamento normal do cérebro e de outros órgãos. Então, o cérebro, ele usa como energia somente carboidrato, glicose é carboidrato, então eu preciso ter isso disponível. E o fígado ajuda a manter os níveis estáveis de glicose no sangue, liberando a glicose armazenada em resposta aos hormônios glucagon e insulina, que isso já é uma outra conversa sobre liberação de hormônios e glucagon e insulina, né? Esses estoques de glicogênio e glicose são fundamentais para manter o equilíbrio energético do nosso organismo, principalmente nos períodos de jejuns prolongados. Então, quem faz jejum intermitente, por exemplo, e também quando a gente faz uma atividade física intensa. E aí, a gente já está chegando ao fim dessa nossa primeira aula sobre carboidratos. Para vocês verem como é um assunto bastante complexo e que tem muita coisa para a gente falar a respeito. A população, então, tem procurado evitar o açúcar, mesmo não conseguindo, né? Então, a população está tentando evitar, mas a indústria atualmente, a oferta de coisas e que chamam a atenção, que geram o desejo, é muito grande. Então, as pessoas têm tentado substituir por adoçantes artificiais, né? Nos alimentos aí que elas têm que fazer a adição. Atualmente, o excesso do açúcar livre, ele está em todas as fases de vida, né? Desde uma criança até um idoso. Então, é muita exposição. E isso vai estar trazendo um maior risco à obesidade. Então, a gente tem uma população mais obesa, né? E uma população com doenças crônicas ocasionadas por causa. E, por fim, é muito importante que a gente entenda os carboidratos e também os outros nutrientes todos que a gente vai estudar aqui e toda a parte conceitual da nutrição, a nutrição básica, ela é extremamente importante porque a gente consiga aplicar esses conceitos no nosso dia a dia. Então, isso vai guiar as nossas escolhas alimentares, isso vai fazer com que a gente consiga fazer boas escolhas no nosso dia a dia e por conta própria, potencializando a nossa energia, o nosso bem-estar, a nossa saúde. Então, por isso que eu acredito muito que a nutrição básica, ela vai servir tanto para alunos de nutrição, para quem está estudando nutrição, quanto para pessoas que querem realmente entender um pouco mais da nutrição, que se interessam por esse assunto. Então, eu acho de fundamental importância a gente ter esse embasamento todo e, é claro, e colocar isso em prática, né? Então, é esse o objetivo, é trazer o conceito, trazer a base e trazer a prática disso também. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, curta aqui embaixo e se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até o próximo!